o governo americano de olho no Lula na ONU. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, prometeu novas sanções ao Brasil em resposta à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Segundo Rubio, o julgamento do Bolsonaro foi mais um capítulo de opressão judicial conduzido por juízes ativistas. The response there is that the rule of law is breaking down. You have these activist judge, one in particular, that not only has gone after Bolsonaro, by the way, he's tried to carry out extraterritorial claims against even American citizens or against someone posting online from within the United States, and has actually threatened to go even further in that regard. So there's going to be a U.S. response to that, and that's what we'll have some announcements in the next week or so about what additional steps we intend to take. But it's not, the trial is but one more chapter of a growing sort of judicial oppression campaign that has tried to reach American companies and even people operating out of the United States. Já pensou se vem, bomba americana aí contra a tirania no Brasil, justamente no momento em que o Lula está em Nova York para fazer o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU? E aí aproveito para citar aqui o superchat da Hilária Mitiga. Agora vamos para a ONU, cada mergulho um flash. Boa semana, abraços, obrigado, Hilária está sempre com a gente. Essa declaração do Rubio, então, foi feita dias antes da viagem do Lula a Nova York. Ele viajou hoje, domingo. Como disse, ele faz o discurso de abertura, tradicionalmente o discurso de abertura é feito pelo presidente do Brasil na terça-feira. E dessa vez a comitiva dele está bem pequena, todo mundo com medo de chegar aqui aos Estados Unidos e opa, não vai poder entrar não, tem que voltar. Então a comitiva já foi bem reduzida em comparação principalmente àquelas comitivas enormes, que o Lula sempre carregava para todo canto. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, por exemplo, ficou muito irritado porque os Estados Unidos liberaram a circulação dele num raio de 5 quarteirões entre o hotel e o prédio das Nações Unidas. Ele ficou muito chateado com isso, resolveu não ir. O Fernando Haddad também desistiu de acompanhar o Lula nessa. A Janja, ela não se intimidou, para variar. Ela chegou a Nova York na quarta-feira, 4 dias antes do marido, foi direto às compras. Ela esteve na loja japonesa de roupas casuais, muito boa até a loja, viu? Uniqlo. Estava acompanhada de 6 pessoas, sendo 4 seguranças, quer dizer, vejam a despesa que ela representa, mas ela está indo com um grupo que sempre vai antes das viagens do Lula, sim, mas olha o que ela carrega de assessora de segurança com ela, E vejam aqui, para a gente comentar nesse finzinho de programa, na quinta-feira ela teve, a Janja, uma importantíssima reunião. Se Briguet, Silvio ou Consta conseguirem me traduzir o que é tudo isso, mas a reunião foi sobre transversalização da conexão de gênero-clima para a COP30. Transversalização da conexão de gênero-clima. Depois ela participou do evento Balanço Ético Global. Depois ela vai ter uma conferência amanhã, segunda, ela tem uma conferência para solução pacífica na Palestina, e ela tem um evento feminista. Na terça, a Janja participa das reuniões sobre o Fundo de Florestas Tropicais para Sempre, e também sobre merenda escolar regenerativa para pessoas e o planeta. O último compromisso dela é na quarta-feira, uma reunião em defesa da democracia e, estranho, defesa da democracia, fizeram questão de barrar os Estados Unidos, maior democracia do mundo, e vai ter, nesta reunião em defesa da democracia, uma homenagem a um guerrilheiro, ao Pepe Mujica, que foi presidente do Uruguai e morreu este ano. A Janja, desde que o Lula voltou à presidência, já passou 145 dias fora do Brasil, visitou 35 países e consta, encerrando aqui a nossa última rodada, que bom que tem tudo isso, porque a Janja, puxa, o que seria do Brasil e do mundo sem a Janja, Lacombe, o nome desse painel que a Janja vai participar realmente é a coisa mais bizarra. Eu estava no Oeste Sem Filtro essa semana fazendo, quando a gente falou desse assunto, e ninguém soube dar um palpite sobre do que se trata, Mas a socióloga Janja vai trazer luz para o mundo todo sobre esses assuntos.
Olha, tudo isso é uma palhaçada, tirando, claro, o Marco Rubio, que está falando muito sério, né? De novo, para ser bem breve aqui, passar já para o Silvio e para o Briguet, mas é o que nos enche de esperança, porque se depender só do que vem do Brasil, a gente desanima às vezes. Não podemos desanimar, não podemos perder a esperança jamais. Mas, né, o governo americano, nas figuras importantes, como o secretário de Estado, Marco Rubio, seu número 2, Christopher Landau, entre outros, né, estão muito atentos ao que acontece no Brasil. Você vê que eles estão por dentro e eles estão dispostos a reagir para valer, né? Não deixar que uma nova Venezuela surja no continente. Contamos muitíssimo com esse apoio da cavalaria norte-americana. Mas, Silvio, tudo bem, a gente entende que, infelizmente, estamos numa situação em que é necessária essa ajuda, mas, obviamente, o Brasil precisa ter um movimento interno, doméstico, né, que nos faça acreditar que realmente alguma coisa vai mudar. E que parta das ruas, sobretudo, né? O brasileiro precisa sair da zona de conforto, a acomodação, precisa entender o que é que está acontecendo. É evidente, eu concordo com o Rodrigo, eu acho que a cavalaria, né? Eu acho que quando você enfrenta uma ditadura, nós estamos enfrentando uma ditadura de toga, não uma ditadura clássica comandada por militares. Uma ajuda externa é fundamental, é importante a pressão internacional, mas aqui dentro é preciso que as ruas acordem, é preciso que o gigante se levante. E o brasileiro conhece os trilhos, são trilhos antigos. O brasileiro sabe como se desvencilhar disso que a gente está vivendo. A eleição do ano que vem é uma eleição fundamental, uma eleição importante, mas falta um ano. Então é preciso acordar desde já. Lacombe, essa viagem aos Estados Unidos é um absurdo do ponto de vista da precursora Serajanja. O presidente Lula ir ao evento era algo esperado, faz parte do calendário. Ele vai falar ali aquilo que a gente já sabe, as platitudes todas. Resta saber se ele vai tentar embarcar algum discurso anti-Trump em solo americano, depois de ter mandado aquele recado pífio nas páginas do New York Times. Mas aí eu acho que se ele enveredar por alguns caminhos na fala dele, isso pode ter um efeito muito nocivo, pode ter uma repercussão, uma resposta americana. Mas o fato é que a Janja, como precursora, é mais um escárnio. O que ela foi fazer lá? Ela foi gastar o nosso dinheiro, o dinheiro dos pagadores de impostos. Se os gastos com cartões corporativos da presidência não fossem secretos, talvez saberíamos o que ela foi fazer. Ela foi fazer compra. Tem, aliás, tem imagens dela entrando e saindo em lojas. Você mesmo falou da região. Então, assim, é isso. Esse evento que não tem como traduzir do que se trata, merenda regenerativa, sei lá, misturar clima com gênero. Transversalização, gênero-clima. Então, pois é difícil de explicar. Agora, precisava gastar tanto dinheiro em dólar? Não. Por que ela não foi para Copacabana hoje, por exemplo? O pessoal que foi tocar violão e cantar com o Caetano, com o Gil, eles entendem desse assunto, dessas pautas malucas que a gente não consegue traduzir. Ela podia sentar ali, na orla, colocar uma canga, senta na areia, que ela ia debater ali tranquilamente. Né? Ou em Recife, em Salvador, era mais barato. Para que ela foi fazer isso lá? Briguet, Lígia Pisoli mandou um superchat aqui, Briguet. Espero uma semana magnífica. Briguet, a gente, infelizmente, não é o que a gente gostaria. A gente entende que as sanções econômicas, né, principalmente, atrapalham o Brasil. Mas essa guerra contra a tirania que tomou conta do país, internamente, é uma guerra que está dificultada ao extremo. Então, a gente, infelizmente, depende deste movimento que vem de fora, que vem daqui dos Estados Unidos, né, onde Consta e eu estamos, mas a gente ainda aguarda, né, um milagre brasileiro, talvez um toque de magia, como você e eu colocamos hoje nas nossas recentes colunas da Gazeta. E o legal foi que a gente nem combinou, né, Lacombe? Não. A gente fez 2 crônicas no mesmo clima, a gente nem combinou, mas foi muito, muito bacana.
Olha, esse título aí da palestra, ou do evento que a Janja vai participar, né? Me lembrou, sabe o quê? Vocês lembram, vocês devem lembrar, um personagem do Chico Anísio, chamado Zeuberto Zéu. O Zeuberto Zéu, ele imitava o Gilberto Gil, né, naturalmente. Mas aquelas falas do Gilberto Gil, uma vez eu fui no show do Gil, em São Paulo, me arrependi profundamente, porque era show de voz e violão só. Eu não estou brincando, o show durou umas 2 horas, ele falou 1 hora e meia, tinha meia hora de música só, o resto ele falou. E coisas incompreensíveis, como esse título aí do evento da Janja, entende? Briguet, Transversalização do gênero. Cara, oi? Briguet, eu contei outro dia isso na timeline. O primeiro livro que eu tinha por princípio nunca abandonar um livro. Né? Mesmo que eu Sim, não gostasse, eu falei, não, vou até o fim. Eu me esforçava e ia até o fim. O primeiro sim. livro que eu abandonei foi aquele Outras Palavras, do Caetano Veloso, que é um tijolão desse tamanho. Algumas páginas, elas são uma página inteira, um parágrafo. O mesmo parágrafo ocupa uma página inteira, numa sequência de ponto, vírgula, vírgula, travessão, 2 pontos. Algo absolutamente incompreensível. E assim, foi a primeira vez na minha vida alguém me deu de presente esse livro. Eu falei, bom, este aqui, infelizmente, é mais ou menos as falas Não dá. do Gilberto Gil e do Caetano também, né? Ou não, ou não, ou não. Ou não. O Ou não. Zilberto Zé falava isso, né? Ele dizia, mas a transversalização da possibilidade rítmica é um benefício. Ou não. Né? Ou Era não. sempre assim, ele sempre tinha um ou Ó, não. Mas, a plateia teve uma palhinha do talento do Briguet como imitador. E ele toca violão também. Então, em por um outro favor, programa, ele vai ter que imitar alguém aqui. aí, pode deixar, pode deixar. Na próxima vez eu me preparo. Mas então, eu estava lembrando assim que o Gilberto Gil é membro da Academia Brasileira de Letras. Então, Que meus amigos, decadência. nós corremos esse risco. De repente, o pessoal da ABL, a Miriam Leitão lá, o Merval Pereira, eles vão querer colocar a Janja na ABL, cara. Porque ela está se habilitando para tanto. Veja, até foi publicada na Gazeta do Povo, tempos atrás, uma matéria do meu amigo Gabriel de Arruda Castro, cujo título eu vou ler para vocês aqui, é bem legal. Ó, entenda se for capaz. Tentamos decifrar a monografia que Janja dedicou ao namorado. Ela fez uma monografia lá num curso na Escola Superior de Guerra, veja só, hein? E eles tentaram, o Gabriel tentou, mas não conseguiu. É um texto absolutamente incompreensível, cujo título é Mulher e Poder, Relações de Gênero nas Instituições de Defesa e Segurança Nacional. Então ele tentou aqui, é muito interessante assim, a tentativa de interpretar a fala da Janja, é muito, muito engraçado. Recomendo fortemente a leitura desse artigo do meu amigo Pô. Gabriel de Arruda Ah, Castro. do Agora tem artigo. Eu achei que você ia recomendar a leitura da tese da Janja, rapaz. Não, 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 por favor, eu sou amigo dos nossos, né, espectadores, por favor. Não vou fazer isso, não. Veja, a fala na ONU, né, do Lula. Olha, Silvio, eu espero que ele vá para o confronto. Porque é o Lula é isso. Esse Lula 3, né, é o verdadeiro Lula. É o Lula do ódio, o Lula da vingança. É o Lula que precisa disso, sabe? É aquele Lula que espuma de raiva. Vocês já perceberam quanto ódio tem nas falas do Lula? Sempre, né? Quando não é ódio, é aquele humor rasteiro, aquela coisa terrível. Ele, inclusive, comentários racistas que ele fez recentemente, né? Lembra que ele falou do homem, do negro sem dente, do lado de uma loira? Né? O desembargador não quis ir atrás dessa declaração dele, né? Não. Então, o Lula é isso. E ele vai para o confronto com o Trump, tenho certeza disso, porque lá ele está em casa. Na ONU ele está em casa. A ONU é uma coisa parecida com o que o Caetano Veloso era nos anos 80.
né? Nos anos 80, a gente achava, eu era estudante, né, de esquerda, nossa, a ONU falou, tá falado, né? E o Paulo Francis, desde aquela época, já avisava, a gente falava, olha, a ONU é a maior estatal do mundo, é a associação das ditaduras, né? É verdade isso. A ONU o que é? É o conluio das ditaduras. Então, o Lula está em casa para falar na ONU. E ele vai falar contra o Trump. E essa, pelo menos, espero, ele pode me desmentir, né? De repente ter uma fala sensata do Lula, mas eu não apostaria nisso, não. Eu não apostaria Não, nisso. Eu acho que também ele não. vai para o confronto, porque ele quer o confronto. Ele quer o confronto. Agora, a resposta do outro lado, meus amigos, é que são elas, né? Porque agora os Estados Unidos, eles estão preocupados com algo muito sério, que são os narcoestados da América Latina. É isso que pega, os narcoestados da América Latina. E isso é muito sério e pode render consequências terríveis para o regime PT-STF.